Vamos lá. Gente, vamos começar aqui falando dos intermédios das guerras. Vou falar de Revolução Russa e crise de 29. Depois a gente vai pro Rafa com os regimes totalitários. Bom, um contexto geral é que antes da Primeira Guerra acabar, isso aqui é um resumão, praticamente. Antes da Primeira Guerra acabar, o Partido Socialista Bolchevista tomou o poder da Rússia e isso foi o acontecimento mais relevante dado pela Primeira Guerra Mundial, que ocasionou numa imensa modificação da história do mundo, certo? O início da Revolução foi de partidos liberais, que eram da burguesia, que eram apoiados pela esquerda e queriam, como que fala? Implantar um Estado baseado na Inglaterra e França, num Estado capitalista industrial. Mas, no meio dessa revolução, após a primeira revolução que eu vou explicar, aconteceram alguns problemas e o Partido Bolchevista, que era organizado por Lenin, liderado por ele, acabou por pegar o poder e o Estado passou a ser chefiado pelos sovietes, que eram soldados, camponeses, trabalhadores, e assim foi reorganizada a economia em base da propriedade coletiva e igualdade social, tudo nas ideias de Marx. Para que essa revolução fosse concretizada, foi necessário enfrentar alguns inimigos desse novo regime. Pensa que o pessoal do capitalismo não ia gostar muito dessa parte de coletividade, igualdade, acabar com a moeda, essas coisas. Então é isso. E eu acho que foi em 1919, os países ocidentais capitalistas tentaram derrubar essa nova forma de poder socialista, mas não conseguiram. A Primeira Guerra auxiliou na coesão do regime, porque foi mostrando as ineficiências dos poderes que tinham durante a Primeira Guerra, e a Revolução Russa em si foi consolidada em 1921, mas o país estava destruído devido a tantas guerras internas, as guerras civis que tiveram que ser feitas para conseguir consolidar o poder, tanto a Primeira Guerra Mundial. Então foi necessário um longo período de reorganização da economia, da política e tudo, para que ela entrasse no ritmo de desenvolvimento que tinha anteriormente. Aqui a gente pode ver, a revolução foi em Petrogrado, primeiramente, e aqui nós vemos as frentes das tropas capitalistas tentando entrar e tirar o poder. Por que eles queriam isso? Cara, pensa, entrando esse novo regime, o socialista, você iria perdendo, digamos assim, público, perdendo seus consumidores, porque nesse lugar você não tinha venda de coisas, você ia trocando, e ia totalmente contra com a lógica capitalista, certo? Você ia perder o seu mercado consumidor, digamos assim. Então eles queriam destruir essa nova forma de governo, mas acabaram que não conseguiram. Crise do antigo regime russo, agora a gente vai desde o comecinho. O antigo regime russo era composto por um político absolutista, era uma política absolutista, e era exercida pelo imperador, que lá era chamado de Tsar ou Czar, que nesse dado momento era da antiga dinastia Romanov. O regime era apoiado em uma organização agrária, porque 85% da população vivia no campo, e nas cidades ficavam só os nobres, donos de terra, a burguesia industrial e mercantil. E, além dessas pessoas, ficava a guarda imperial cercando a cidade para a proteção do imperador. E a guarda imperial, que contava com os cossacos, que era uma tropa de elite, digamos assim, uma cavalaria incrível, era a base para que o imperador se mantivesse no poder. Porque ela aguentaria, digamos, qualquer revolução que tentassem, que ela era muito forte, digamos assim. Tá. Governo autocrático, ou seja, o imperador escolhia todos os ministros para serem seus auxiliares no poder, mas eles não tinham voz ativa, eles não conseguiam restringir o poder do imperador. O que o imperador quisesse, ele iria implantar, e já era. Continuando, aqui a foto dos cossacos, aquele chapeuzinho que a gente já sabe, né, que a gente já vê em alguns lugares. Os problemas começaram no Império Russo, na Guerra Russo-Japonesa, em 1905, que foi motivada pelos interesses do Japão e da Rússia na Manchúria. Nessa guerra, a Rússia saiu derrotada, e isso foi
mostrando as deficiências do governo imperial, do czar, e foi cada vez mais mostrando uma necessidade de reformas no regime, trocar o imperialismo. Dali para frente, foram organizados, nesses meios, foram organizados partidos políticos, que foram iniciados uma série de manifestações contra o Império, sendo destacados dois. O Partido Operário Social Revolucionário Russo, fundado em 1898, e o Partido Social Democrático Russo, 1902. Esse último, ele era dividido em dois, em os bolcheviques, que eram os mais radicais e eram a maioria, e os mencheviques, que eram os moderados e os mais tranquilos. Os bolcheviques iam mais pra porrada, os mencheviques eles trocavam mais papo, digamos assim. Aqui é o Domingo Sangrento, o evento que ficou mais destacado na Revolução Russa devido à repressão do imperador sobre os revoltosos. Esses revoltosos eram chefiados, digamos assim, por esses partidos políticos para tentar derrubar o czar. Mas, simplesmente, especificamente nesse evento, não tinha caráter revolucionário, mas sim religioso ortodoxo. Então, esse evento não tinha caráter político. Quando essa galera, essas pessoas chegaram perto do palácio do czar, a guarda imperial começou a abrir fogo e assassinou muita gente. Dentro desse evento tem duas vertentes. Uma defende que foi um ato inconsciente e espontâneo, ou seja, um cara atirou e acabou sendo um efeito cascata. Ou outra, que é defendida pela maioria dos historiadores, que foi um banho de sangue já premeditado. Ou seja, o czar falou que se chegassem perto do palácio era para abrir fogo mesmo. E essa imensa repressão no Domingo Sangrento, esse banho de sangue dado, exaltou mais os ânimos revolucionários que mantiveram essas rebeliões. Em Varsóvia aconteceu outro protesto e o czar novamente autorizou o fogo aberto contra os protestantes. Protestantes, tá certo. E enquanto isso tudo acontecia em terra, a tripulação do couraçal do Potemkin iniciava um imenso motim contra os seus oficiais. E essas essas revoltas e essas greves acabaram alcançando o campo também. Com toda essa confusão dada por essas rebeliões, o czar resolveu criar a Duma. A Duma era uma assembleia legislativa que nada mais era do que uma máscara para o czar. Ou seja, o pessoal iria pensar que aqui seriam votadas as coisas, as ações, mas efetivamente o czar que mandava em tudo. As Dumas de 1905 até 1912 foram 4 e foram duramente pressionadas para tentar ajudar os revoltosos, mas, como eu falei, eles não tinham poder nenhum. Esse disfarce imperial, essa máscara do czar, acabou por cair decorrente aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, certo? A Primeira Guerra Mundial instaurou uma imensa crise na Rússia, o que evidenciou mais ainda, né? Já teve a primeira na Guerra Russo-Japonesa, agora de novo mostrando a ineficiência da estrutura imperial, que acabou por causar um imenso déficit na sua economia. Tudo isso aumentou a inflação, desvalorizou os salários e faliu diversas empresas nacionais, o que deixou o campo empresarial, né, o campo industrial, livre para capital externo. E isso acabou por aumentar ainda mais a desigualdade de salários. E o resultado de toda dessa crise foi um descontentamento social imenso que acarretou em numerosas greves, que foi em destaque. Temos em 1916 a maior greve, que foi de aproximadamente 1.170.000 operários. Daqui para frente, a gente vai começar a Revolução em si. A primeira fase foi a Revolução Burguesa, em fevereiro de 1917. O começo foi chefiado, né, pela burguesia liberal e era apoiado pela esquerda. Esse pessoal, a burguesia, provocou diversas manifestações dos trabalhadores e organizou uma greve geral em Petrogrado.
o imperador não se preocupou muito com essa paralisação e essas greves, porque se mantinha somente na capital. Só para a capital, a guarnição militar ia conseguir segurar, né? Mas ele não contava que a guarnição militar não iria reprimir os operários, porque eles também eram partidários dessa mudança de regime. Então, os chefes socialistas, sabendo disso, começaram a organizar uma luta armada. E no dia 12 de março de 1917, os soldados largaram as armas contra os revoltosos, e agora sem o exército, o poder político imperial desaparece, não existe mais. Como eu falei no começo da aula, a guarda imperial era o alicerce do imperialismo, do imperador. Com essa queda, né, foram instaurados 2 governos, imediatamente depois da dominação da capital. Um era por deputados da Duma e outro por um conselho de soldados, camponeses e trabalhadores, sovietes. Inicialmente, a revolução se limitou só a Petrogrado, capital, mas logo se difundiu para as outras cidades. Com essa dissolução da revolução, o czar abdicou e foi instaurado um governo provisório, que era formado pelos sovietes e a Duma. E assim, então, acabou a monarquia absolutista russa. O governo era dirigido pelo príncipe Lvov, que era dominado pela burguesia. Então, Lvov era simplesmente um boneco de ventríloco e a burguesia que mandava nele. Esse era o resumo. O objetivo nessa derrubada do czar era instaurar uma república parlamentar liberal, como era na Inglaterra. E isso acarretou na necessidade de manter a Rússia na guerra. Mas acabou por degradar ainda mais as condições econômicas da Rússia, que já eram ruins com o czar, com toda essa bagunça, digamos assim, toda essa revolução ainda continuou ruim, e eles ainda tinham que mandar soldados para oprimir a Alemanha. E a maior parte, alguns soldados até iam lutar descalços, pra vocês terem uma ideia. Bom, com tudo isso, com toda esse investimento porco, digamos assim, né? Porque eles estavam mandando, só munindo de um pessoal despreparado, eles não tinham condições de continuar na guerra, mas só fizeram isso para continuar na rodinha liberal, digamos assim. O povo não achou legal, o povo ficou bravo. E tudo isso acabou por transformar Petrogrado num núcleo revolucionário, onde os bolcheviques aumentavam suas fileiras no Congresso dos sovietes e exigiam a saída da Rússia da guerra, porque a Rússia não aguentava mais, a Rússia não tinha mais condições de ficar. O governo provisório não cedeu e respondeu perseguindo os líderes bolcheviques violentamente. Aí, em meio a essa repressão, Lenin fugiu para a Finlândia. Em julho, os bolcheviques contavam com mais ou menos 200 mil partidários. E ainda contavam com a base de marinheiros de Kronstadt. A Rússia se manteve na guerra nesse meio, tentou atacar a Áustria e acabou perdendo, foi fracassado o ataque. Isso desencadeou em mais uma manifestação em Petrogrado, que então derrubou o governo provisório de Lvov e foi substituído por Kerensky, que era o antigo ministro da guerra. Kerensky também era socialista, mas era mais moderado, não era tão extremista como os bolcheviques. Em setembro desse mesmo ano, Kornilov, que era um general do antigo regime, do regime imperial, foi em direção a Petrogrado para tentar subjugar Kerensky. Kerensky, não tendo condições de manter a capital por não ter, digamos, exército, né, em si, acabou por pedir ajuda aos bolcheviques, o que resultou na derrota desse Kornilov. Essa ação, esse pedido de ajuda de Kerensky aos bolcheviques mostrou a dependência de Kerensky em relação aos trabalhadores bolcheviques. Em meio a tudo isso, a esse embate, Lenin retorna para a Rússia e inicia a organização de uma nova revolta armada. E Lenin era apoiado pelos sovietes, e em pouco tempo os bolcheviques ocuparam todos os pontos estratégicos de Petrogrado e dominaram tudo. Agora, tiraram Kerensky, e o governo é pertencente ao o Conselho Comissário do Povo e presidido por Lenin. Aqui nós temos a organização econômica desse novo regime. Ele adotou ideias marxistas,
implantando um governo do povo, e logo após a tomada de poder ficou conhecida como ditadura do proletariado. E esse proletariado seria representado pelos sovietes. E mesmo o governo sendo apoiado pela população, eles criaram instituições de defesa do governo, que era a Tcheca e o Exército Vermelho. Ocorreram diversos problemas com o rendimento agrícola e a falta de experiência dos trabalhadores no comando da indústria. Porque os trabalhadores não tinham mais chefes e agora eles que tinham que chefiar tudo. Isso acabou acarretando numa inflação imensa da moeda. Então, foi decretada uma comunização total dos bens de produção como indústria. Os bens de produção como indústria, com mais de 5 funcionários, foram estatizados, a moeda foi extinta e foi criado um tipo de bônus que correspondia a horas de trabalho que você podia trocar por alimentos e serviços em geral. Então, você trabalhava, rendia um X banco de horas e você podia trocar isso por alimento e algum tipo de serviço que você precisasse. O governo sofreu algumas repressões de parcela interna e externa, e por isso ele criou a NEP, a Nova Política Econômica, em 1921, no mesmo ano que ele foi reconhecido oficialmente pela Inglaterra. Nisso, ele tinha vários aspectos capitalistas. As indústrias iam voltar ao que eram antes, ia ter o retorno da moeda, e a produção agrícola ia voltar para a mão dos camponeses. Por quê? Lenin pensava que o país precisava se estruturar primeiro para depois conseguir implantar o socialismo de fato, porque daquele jeito ele não conseguiria se manter. Organização econômica do novo regime. Com as mudanças, a Rússia teve um crescimento industrial e agrícola, e crescimento acentuado industrial e agrícola imenso, e vários estados que se separaram durante a Revolução se reintegraram, e assim foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Bom, chega em 24, Lenin morre e deixa o cargo em aberto. E foi disputado por Stalin, que defendia a tese do socialismo em um só país, e Trotsky, que defendia a expansão do socialismo, apesar de ser fiel seguidor marxista. Suas propostas não foram aceitas pelo Congresso, que entregou a chefia do governo a Stalin. Stalinismo é um termo marcado pelo governo de Stalin na URSS. Esse é o nome completo dele, eu não vou conseguir ler. Mas ele é simplesmente conhecido como Stalin, Joseph Stalin, que significava de aço, de 24 até 53. Essa ascensão de Stalin no poder acarretou numa mudança radical da implementação do socialismo. Em termos políticos, ele mudou para um Estado extremamente burocrata e autoritário, considerado também totalitário, que era chefiado por uma elite militar que tomava todas as decisões, ignorando completamente os desejos da população e os seus órgãos representantes. Em 27 foi anunciado o primeiro plano quinquenal, que possuía a finalidade de desenvolver a indústria pesada. E nessa data em diante foram instalados novos planos quinquenais, querendo desenvolver a sua economia e agricultura. Os planos quinquenais referentes à indústria pesada foram muito eficientes e conseguiram passar até os capitalistas nesse meio. E o grande problema era a agricultura, porque o governo abandonou a antiga ideia de coletividade e criou granjas coletivas, assim como fazendas estatais. Mas ainda existia um mercado paralelo, que os camponeses podiam vender os excedentes de produção, mas seria fornecido ao Estado por preço de custo, ou seja, eles não teriam nenhum lucro nessa venda. Stalinismo, vamos lá. A economia soviética avançou muito no setor industrial, muito melhor do que os países capitalistas, mas o setor agrícola ainda ficou ruim nesse meio. Nossa. Ele abandonou completamente as ideias marxistas nesse meio, e um exemplo disso foi a necessidade de distinguir os salários com base na eficiência dos trabalhadores. Outro fator foi a criação de uma elite intelectual, os grandes cientistas e a cúpula dirigente do partido, que preservavam alguns privilégios em relação à população. Então ele acabou elitizando um setor.
Os países eram monopartidários, então o único partido legal era o comunista. O único jeito de você ser um político era sendo partidário desse partido. A unidade do poder era soviética de camponeses, operários e soldados, que de onde saíam os membros do governo. Outra parte marcante do governo de Stalin foi a abolição dos cultos e religiões tradicionais. E foi criada uma nova forma de religião, que foi a religião do Estado. Crise de 29. Vamos lá. Os fatores para ter dado a crise de 29. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra como a maior potência econômica do mundo, afinal eles chegaram no finzinho da guerra e só se deleitaram. Afinal, os Estados Unidos só chegou no final da guerra e deleitaram-se da vitória, né, dos ganhos que foi dado, e detinha o maior estoque de ouro do mundo em seus cofres. Então o cara tá muito rico. Bom, esse excedente de capital, o dinheiro que ele não usava, ele ia emprestando para os países para tentar recuperar a Europa, que foi dizimada pela guerra, certo? E o principal fator da eclosão de 1929 foi a insistência dos Estados Unidos em manter os seus níveis de produção altos, produzir muito, que foi o que ele fez na Guerra Mundial, e no pós-guerra ele não ajustou. Então ele manteve a produção alta, o que a gente vai ver que mais pra frente acabou dando merda. Porque se você produz muito e não consegue escoamento para esse produto, acaba dando merda. Bom, as antigas potências europeias conseguiram se reerguer economicamente com essa ajuda dos Estados Unidos e com um pouco de tempo, e tenderam a se tornar autossuficientes, o que acabaram por se tornar concorrentes dos Estados Unidos no meio de produção. Isso causou um excesso de produção. Com excesso de produção, acabou por abaixar o preço dos produtos internacionalmente, das matérias-primas internacionalmente, que acabou por afetar os países de produtores primários, os países que exportavam matéria-prima. Temos, por outro lado, o mercado interno americano. A população era detentora do maior poder de compra e continuava consumindo no limite do máximo da sua capacidade. Então eles gastavam muito dinheiro, que era conhecido como American Way of Life. Os caras compravam tudo, mesmo sem precisar. Vocês vão ver na próxima foto. E mesmo assim eles não conseguiram consumir todo o excedente de produção. O resultado desse não consumo do excedente causou na crise de fato e resultou na crise de superprodução ou subconsumo, e foi agravada pelo fato da economia norte-americana haver se desenvolvido de modo descontrolado. Então, toda essa economia riquíssima foi desenvolvida em altas produções e não estava acostumada a produzir menos. Então, começou a não vender, começou a ter que estocar os produtos e não ter escoabilidade, então começaram a quebrar as empresas. Isso acabou com a economia. Aqui é a fotinha do American Way of Life. Você vê que o cara tem uma lancha com um motor e tá com um motor de lancha na mão. A menina tem um puta de um lago pra nadar e tá numa piscina. Entendeu? É isso, tipo, você tá ali e não precisa. É desnecessário. Mas é o American Way of Life. Compra tudo porque você pode. A gente te dá empréstimo, não tem problema. Você sempre vai ter dinheiro. É isso. Próximo. A crise em si. Para conter a crise, foi planejada uma redução, que seria a solução mais apropriada, mas ela foi rejeitada pelos próprios capitalistas, pela população e pelo governo do então presidente republicano Hoover, o qual manteve o tradicional liberalismo econômico nos Estados Unidos. Bom, a alternativa aplicada pelo Hoover foi a estacagem de produtos dos excedentes de produção e concedeu uma maior facilidade de empréstimos, que tinha o objetivo de incentivar o mercado consumidor a voltar para essa compra descontrolada. Nesse meio, o primeiro setor a ser colapsado foi o agrícola, porque ocorreu uma imensa queda nos seus preços, que tinham altos custos. Então, começou a colapsar. Em seguida vem a indústria, que é a imensa contenção de produtos.
estocagem, digamos assim, de produtos, causou um imenso custo, além de reduzir ainda mais o potencial de consumo. Então, eles produziam muito e ia estocando muito e acabou ficando custoso isso. Não compensava monetariamente, eles foram quebrando. Por meses, o mercado de ações ignorou toda essa crise que estava acontecendo no país, mas acabou que um tempo depois, os especuladores, os investidores, perderam a confiança no país e começaram a vender todas as suas ações. E isso resultou no crack da Bolsa de Valores de Nova York em 1923. Nesse meio, tivemos que os bancos sobreviveriam à crise, afinal tinham muito dinheiro, eles iriam conseguir passar tranquilamente, mas milhares de instituições financeiras acabaram por falir, arruinando pequenos investidores e depositantes. Com toda essa bagunça, o desemprego cresceu imensamente, superando 13 milhões de pessoas desempregadas. A Grande Depressão, como foi conhecida, se espalhou por todo o mundo capitalista, favorecendo a ascensão de regimes totalitários e assim preparando o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos o reflexo da crise. O pessoal aqui numa fila de sopa, e aqui é a mais icônica porque o pessoal está aqui numa fila atrás de sopa de alimento e tá aqui o outdoor do American Way of Life. Uma puta de uma como posso falar? Crítica social. Mas tudo bem. Bom, em 1933, nós tivemos o New Deal, por Frank Roosevelt. Foi um democrata que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele colocou uma política intervencionista e antiliberal, que é o New Deal. Quais os pontos? Realizar obras públicas objetivando reduzir os empregos, fixar os preços mínimos para o petróleo, carvão e produtos agrícolas para estimular a produção, apoiar os pequenos investidores, criando um órgão governamental para controlar o sistema bancário, empresas estatais aos fazendeiros cujas propriedades estivessem hipotecadas, empréstimos estatais para os fazendeiros cujas propriedades estivessem hipotecadas, elevação dos salários visando aumentar o poder aquisitivo da população e reerguendo a economia. A concessão de empréstimos ao exterior, tendo em vista a reativação dos mecanismos do comércio internacional. Então ele foi emprestando dinheiro para os outros países para ver se os outros países voltavam a comprar deles, entendeu? Para girar a economia deles de novo. Mais ou menos em 1936, os Estados Unidos começou a superar os efeitos dessa Grande Depressão e alguns anos depois, em 1939, o país se encontrava em condições de aproveitar da nova situação criada pela Segunda Guerra Mundial. Aqui, o efeito global da Grande Depressão. Na Alemanha, o governo e o povo alemão relembravam a terrível crise monetária de 23, no qual os marcos valiam menos do que o papel moeda que era impresso. E com isso houve um grande pânico, fazendo que o governo impusesse severas restrições de crédito. Isso afetou a Grã-Bretanha também, por quê? A Alemanha tinha grandes investidores na Grã-Bretanha, que acabou por retirar todos os seus investimentos de Londres, do Banco de Londres, e acabou por colapsar a Grã-Bretanha. O Banco da Inglaterra teve que realizar diversos pagamentos em ouro, mas acabou com essa prática em 32. E ao final desse mesmo ano, outros 12 países seguiram o exemplo também, suspenderam os pagamentos em ouro. A luta para manter esse lastro do ouro acabou por inibir ainda mais os investimentos e o crescimento, que aumentou a dificuldade no comércio internacional. Os Estados Unidos, com essa redução de capital e queda de produção, elevou as tarifas dos produtos importados, que já eram bem altas. E com isso os outros países da Europa também aumentaram suas taxas. Então ficou quase impossível se comprar alguma coisa importada. Na América Latina, no começo era fácil obter créditos, assim como era fácil gastá-los, e muitas vezes era um desperdício, seguindo os exemplos dos Estados Unidos. A importação de produtos americanos levou uma imensa onda de obras públicas nos países latinos, além de uma procura normal de trabalho. Chegando à crise, esse estímulo de desenvolvimento foi rapidamente suprimido em muitos desses países latinos. Muitos desses países latinos suprimiram todos os tipos de empréstimos. É isso, gente.
muitas pessoas se tacaram dos prédios. O Suicídio pessoal, coletivo. suicídio coletivão. Os empresários faliram e foram se jogando.